A gente sempre tenta trazer a personalidade para o projeto e que o cliente se sinta único mesmo, né? Porque isso é o mais importante. Eu acho que assinar com o escritório é ter a certeza de exclusividade. A gente não quer ser uma linha industrial, né? A gente não quer ter essa linha de produção onde tudo é mais do mesmo. A gente quer algo novo. O apartamento ele fica na região do Brooklyn, é uma área que está recebendo muitos prédios atualmente, né? É uma área em expansão. Essa é uma torre que se destaca no perfil do bairro, né? Porque além da forma, também traz a vegetação na fachada, uma fachada viva, atraente. E tem tudo a ver com o nosso apartamento também, com a nossa proposta, com o que a gente apresenta na Mista. Esse apartamento ele foi pensado para um casal onde os filhos já estão crescidos, né, já são adultos, eles são mexicanos, passam uma parte do tempo no México, outra parte no Brasil por conta do trabalho. Então a gente precisou ter uma dinâmica onde aqui também fosse a casa deles. A gente recebeu essa planta, ela era uma planta mais ortogonalizada, ela era mais quadrada. Nós optamos por expandir algumas paredes, nós removemos algumas áreas, alguns ambientes, para que tivesse essa maior expansão visual mesmo, que entremeasse mais a luz também, sem impedimentos, sem esquadrias. Para os pisos, nós escolhemos para a área de uso comum o porcelanato de 1,20 por 1,20, num tom mais de cimento, né, cimentício, para que os materiais pudessem se destacar. Já para a área íntima, para trazer um pouco mais de calor, um vinílico que ao mesmo tempo tem uma durabilidade legal, ele pode ser molhado, uma manutenção mais baixa do que a própria madeira, né? Nós optamos por escolher algumas madeiras mais escuras, que trouxessem mais um peso e mais personalidade, mas também contrastamos isso com tonalidades mais claras, os estofados nas paredes, né? E como uma maneira de suavizar um pouco esse impacto visual que tem essa personalidade tão vibrante da madeira. Falando do living, um dos principais pontos sendo a saída do elevador já diretamente, né, no living, a gente tem como anteparo ali, que serve como hall privativo, um grande painel curvo e no final dele ripado. O que isso demonstra pra gente? Que quando o cliente ele acessa, independente de ter alguém no elevador ou não, ninguém vai ver o apartamento dele diretamente. A gente consegue criar, além desse anteparo visual que protege a vista do restante do apartamento, a gente conduz ele a acessar o apartamento. Ele não chega e já está tudo pronto, né? Já está na visão dele, ele vai descobrindo aos poucos. Então ele corre, ele anda por esse painel curvo, sendo levado em direção à cozinha. E a cozinha também ela é muito interessante, ela ocupa um espaço de importância muito grande nesse projeto. Ela tinha que ser prática, né? Ela é prática e também uma maneira que fosse limpa e clara. Exato. Notamos, além da madeira, nós trouxemos também o inox, que tem um pouco desse brilho e traz um contraste legal com... Exato, e ajuda muito na dinâmica do dia a dia, né? Da limpeza. O inox ele prático. É muito prático. Para complementar a cozinha, né, nós fizemos uma ilha. A gente não queria algo que fosse totalmente diferente da cozinha para gerar essa neutralidade, mesmo que seja um espaço integrado. Além do mais, ela conversa com um painel que a gente conversou anteriormente sobre esse hall privativo. A curvatura dela incorpora a curvatura da ilha, né? Então é uma peça que ela comunica. Um pouco mais adiante, a gente tem o bar, onde a gente queria trazer uma pegada mais natural, também para conversar com a madeira pau-ferro, né? Então a gente trabalhou com o travertino turco, onde ele trouxesse tons claros, mas ao mesmo tempo essa rusticidade, né? Ele complementa o pau-ferro. Complementa. A gente trabalhou uma iluminação indireta, onde as garrafas do bar, o espaço do café, as taças, pudessem receber o destaque que elas merecem. Além disso, também nós colocamos uma cervejeira e uma adega no bar para trazer mais funcionalidade também para esse espaço, independentemente de outras áreas, como a cozinha. Integrando junto ao bar, logo na sequência a gente tem uma mesa que repete um pouco das curvas, mas contrapondo ao ambiente, porque elas ficam equidistantes, né, vamos dizer assim, elas são opostas no ambiente e as curvas trazem essa fluidez, esse caminho. A gente pensou nela como um espaço duplo, que ele sirva para o jantar do dia a dia, para uma reunião um pouco mais íntima, mas que a outra ponta dela, que se abre de uma maneira um pouco mais abundante, sirva para uma reunião entre amigos, para atender a parte de churrasqueira, do bar. Complementando o setor da churrasqueira, nós optamos por fazer um paisagismo em vasos mesmo, né? Podem ver no vídeo que ainda não foi executado, a gente está nessa etapa.
mas a ideia é ter um grande adensamento ali, né, de plantas, para que a gente possa trazer um pouco da naturalidade e complementar com os materiais. Uma vez que também na fachada já tem essa fachada verde, né? Para complementar e trazer para dentro um pouco desse verde. O natural, ele acaba controlando a ansiedade, o estresse, então é muito importante a gente ter esse ponto, ainda mais numa área de living. Como nós integramos o ambiente da varanda e do living, nós optamos por deixar a laje aparente, que já pré-existia no projeto, conversando com o novo, né? Com esse forro de drywall, onde a gente consegue ter essa mistura de materiais. E também jogo de luz, que a gente acabou jogando uma luz invertida. Exatamente. Trazendo também atenção para a naturalidade desse material, né? Na sala, o rack, ele contrapõe o painel, eles estão muito próximos, então, voltando para o conceito de fluidez, as curvas elas se complementam e ele abraça essa parede curva que foi criada, onde do outro lado é o escritório e desse lado é o sty, né, é a sala. No lavabo, nós optamos por trabalhar uma iluminação indireta e, ao mesmo tempo, o peso das pedras, né? Então, nós suspendemos essas pedras através de uma espécie de gabião, onde é uma estrutura metálica quadriculada, nós enchemos de pedra, né? E junto a essa grande estrutura, nós trabalhamos uma cuba de sobrepor junto a uma chapa de inox, porque, mais uma vez, o inox ele acaba servindo de base para que os materiais possam falar. Chegando ao corredor, assim que nós abrimos a porta, nós temos uma grande iluminação indireta ao nosso lado direito. Ela serve mais como um balizador. Nós tínhamos uma reentrância que utilizamos também para fazer um roupeiro, né? Exato, porque uma das questões era a armazenagem, né? Como nós temos um closet aberto, que falaremos mais para frente, seria de extrema importância ter esse lugar de armazenagem. No escritório, uma das grandes premissas é que tinha que ser um grande cenário, né? Essa é a verdade, porque ele faz muitas reuniões. Então, a ideia é que não ficasse tão cansativo também. A gente fez o contraponto de, onde ele senta na mesa, quando ele olha para frente, nós temos elementos mais neutros, né? Uma parede mais branca, com uma arte, um quadro. E logo atrás dele nós temos essa conversa com a parede do living, que é curva, e ao mesmo tempo cores quentes. Onde entramos com a marcenaria em curva, né, também para utilizar essa parede. Por livros, acessórios, decorações. A cliente tinha uma necessidade no ateliê de que ele fosse funcional e permitisse que ela desenvolvesse suas peças, uma vez que ela é ourives, né? Exatamente. Então a marcenaria ela tinha que atender esse trabalho dela. A gente tem o quesito de ela fazer bastante artesanato e ela precisa de uma mesa funcional. Então nós pensamos num tampo que ele articula, ele serve tanto para um home office padrão ali com computador, quanto para os artesanatos. Então esse tampo dela, ela abre e aparece uma grande abertura côncava, né, onde ela pode puxar uma estrutura que serve para coletar resíduos. Então ela é toda pensada para duas funções ali de serviço. Tudo sentado, né, com seu conforto e ergonomia para trabalhar. Como uma necessidade dos clientes de receber os filhos, ou seja, qualquer visita que tenha necessidade, né, de dormir, o próprio ateliê ele vai servir de um quarto de hóspedes, né? Ele é versátil. E nós optamos por colocar uma cama embutida na marcenaria, onde no dia a dia ela não atrapalha a movimentação e que ela se disfarce, né? E por último, mas não menos importante, nós temos a grande suíte, que originalmente eram dois ambientes totalmente distintos, onde nós fizemos a demolição de um desses ambientes, que continha um banheiro também, para poder abrigar um closet. O switch lock que você abre também tem uma parede curva que já se integra ao ambiente e remete também ao restante do projeto. Concordo, acho que ela faz uma comunicação direta ao que nós já vimos no living. No closet, uma das exigências dos nossos clientes é que não tivessem portas, né? Então nós desenvolvemos uma serralheria que fosse elegante e ao mesmo tempo pudesse conter todos esses itens pessoais deles, né? E também para a gente poder trazer um senso de profundidade, optamos por instalar uma tela tensionada, né? Eu acho que traz permeabilidade, né, do ambiente. Essa questão de continuidade, né? Você não sabe muito bem o que tem naquela parede e ao mesmo tempo ela serve para iluminar e valorizar todas essas peças. Um dos pontos importantes dos clientes era que tivesse uma TV no quarto, né? E como que a gente traz isso sem preencher o ambiente? Exato, né? Até porque nós temos grandes esquadrias. Como que a gente segmenta esse espaço com uma televisão ou um estante? Então a opção que veio na nossa cabeça na hora de desenvolver o projeto foi um grande flap que ele desça do forro e atenda essa necessidade. A construtora nos entregou uma porta que era de giro e ela acabava que impedia o acesso ao banheiro, né, ao sanitário. Então nós optamos por integrar na marcenaria uma porta de correr
né, que trouxesse mais fluidez a esse espaço e ambiente, sem impedir o acesso de nenhum dos lugares. Uma solicitação dos clientes é que tivessem 2 cubas, né? Exato, para que fosse mais funcional no dia a dia, né? Claro. Fora isso, nós optamos por colocar um box que fosse do piso ao teto e aproveitando que nós tínhamos uma janela, né, dentro desse box, não atrapalharia a ventilação e ao mesmo tempo a umidade ela não passaria para o restante do ambiente. Em contraponto ao espelho ortogonal, nós colocamos também como revestimento atrás as pedras de seixo areia. E trazem essa comunicação também com o restante do living.